No livro de Atos dos Apóstolos, capítulo de número 7. Livro de Atos, capítulo 7. Eu quero ler com os irmãos apenas 2 versículos, mas, por favor, deixe sua Bíblia aberta. Ou, se você não tiver aí a sua Bíblia, se você não tiver condições de ler, talvez aí, porque não trouxe, você vai poder ler aqui no telão. Capítulo 7 de Atos, eu vou ler o verso 59 e 60, os 2 últimos versículos do capítulo 7. A palavra do Senhor diz assim: e enquanto o apedrejavam, Estevão orava dizendo: Senhor Jesus, recebe o meu espírito. Então, ajoelhando-se, gritou bem alto: Senhor, não os condenes por causa deste pecado. E depois que ele disse isso, morreu. Vamos orar? Obrigado, Jesus, por essa palavra. Abre os nossos olhos. Tua palavra nos alimente, Tua palavra nos repreenda, nos encoraje, nos estimule. Tudo aquilo que o Senhor tem para nós através dessa palavra, Espírito Santo de Deus, nós pedimos a Sua bênção, a Sua ajuda, a Sua direção. Aplique esta palavra, Senhor, ao nosso coração, segundo a necessidade de cada um que aqui está. Nós assim oramos, dando ao Senhor gratidão, honra e glória no nome de Jesus. Amém, amém. Queridos, o texto que nós acabamos de ler, Deus me trouxe alguns dias atrás, e eu comentava lá em casa, que eu tenho sido alimentado nesses dias pelo livro de Atos. Então quase todas as últimas ministrações que você teve a oportunidade de participar estão dentro desse livro de Atos. Quanta riqueza, quanta coisa linda Deus tem através desse livro. E esse texto, queridos, alguns dias atrás me saltou assim como uma bomba. E o tema dessa mensagem hoje é: suba sem peso. Diga para quem está do seu lado, embora ele não vai ouvir por causa da máscara, mas pela fé você vai dizer isso para ele. Diga: meu irmão, suba sem peso. Nós cantamos aqui, irmãos, coisa linda, ele vem e nós vamos encontrar com ele. E a perspectiva bíblica, 2 coisas, irmãos, para nós cristãos são inevitáveis. A primeira coisa é a morte. Não tem como a gente correr. Embora a gente não goste de falar, embora a gente se sinta desconfortável em ficar falando ou em mencionar qualquer coisa sobre morte, mas é uma das coisas inevitáveis a qualquer pessoa, rico ou pobre, aculturado ou desaculturado, graduado ou analfabeto, enfim, qualquer um vai passar pelo inevitável da morte. E nós cristãos, irmãos, nós entendemos que há um outro inevitável, é a volta de Jesus. Jesus vai voltar. Você pode declarar isso: Jesus vai voltar. Irmãos, é inevitável, aleluia, ele vai voltar. Querendo ou não, crendo ou não, aceitando ou não, enfim, ele vai voltar. Ah, mas ele está demorando, mas sempre que houve crente no mundo, sempre fala, mas ele vai voltar, irmãos.
Assim como havia uma promessa desde o Gênesis sobre a semente da mulher que viria, e isso aconteceu muitos anos depois. Como diz Gálatas, na plenitude dos tempos, Deus enviou seu Filho. Não foi em qualquer época, foi na plenitude, no tempo certo, no tempo exato. Deus enviou seu Filho. No tempo certo, Jesus vai voltar. É o segundo inevitável que eu entendo que nós vamos viver. Agora, a questão, irmãos, é saber qual vai ocorrer primeiro. Eu gostaria muito que fosse a volta de Jesus. Eu gostaria de estar entre aqueles que Jesus disse: alguns não passarão pela morte sem que tenham visto vir o reino de Deus com poder. Eu sei que Jesus falava de um outro momento, mas eu queria estar dentre aqueles que estarão vivos para a volta de Jesus. Você gostaria de estar vivo nesse dia também? Irmãos, mas pastor, mas tem tanto irmão nosso que já foi, mas a Bíblia diz que eles vão nos preceder, irmãos. Vão receber novos corpos, e nós, os que estivermos vivos, iremos ao encontro do Senhor nos ares. Mas, irmãos, eu gostaria de fazer parte da geração dos que estarão vivos na volta de Jesus. Eu não sei qual vai acontecer primeiro, mas, irmãos, para os dois, qualquer um, ou a morte ou a volta de Jesus, requer algo semelhante: preparação. Nós precisamos estar preparados, ou para quando o nosso momento chegar, quando o nosso dia chegar e que o Senhor nos chamar para estar com Ele, ou quando Jesus voltar e da mesma maneira a trombeta soar e nós formos encontrar com Ele. Todas as duas requerem a mesma coisa: preparação. Esteja pronto. Vigie para que este dia não vos apanhe de surpresa. Vigie e ore. Esteja pronto, esteja atento, esteja alerta. Não seja aquele que diz que está desatento ou desacordado ou indiferente para esse momento, vivendo a sua vida de qualquer maneira. Não, viva na perspectiva de que qualquer uma destas duas coisas vão acontecer inevitavelmente a qualquer hora. Ou a gente vai, ou Jesus vem. Amém, irmãos? Isso me fez lembrar, eu e Daniel, meu filho, temos um acordo. Nós não perdemos um filme dos Vingadores. Só que ele não pode assistir antes de mim, nem eu posso assistir antes dele. A gente tem que ir junto. E eu lembro que um dos Vingadores, eu não sei se você gosta, mas um dos Vingadores que eu gostei demais foi o último. Pastor, o que é que tem a ver com a mensagem? Deixa eu te falar. Eu gostei porque o Capitão América envelheceu. Mas eu achei interessante porque nesse filme o Vingadores Ultimato. Tem um monstrão lá chamado Thanos. É um grandão, fortão. Essa palavra Thanos vem da mitologia grega. É a personificação da morte, é o Thanatos. Tem um estudo científico que é a tanatologia, é o estudo da morte. É como a pessoa lida com a morte, como a pessoa lida com o luto, as fases do luto. Isso é um estudo da área da morte, chama-se tanatologia. E esse ser monstruoso, Thanos, ele tem um propósito: dizimar com as pessoas, matar a humanidade. E ele vai coletando umas joias poderosas, joias do infinito, e ele acumula elas, e ele estala o dedo assim, ó, e aí todo mundo morre. E aí os Vingadores vão lá, tal, e Thanatos está lá para pegar as joias do infinito e acabar com toda a humanidade no estalo de dedo. E aí ele diz, já na parte final, o que eu lembro é que ele pega aquelas joias, e ele luta com os Vingadores, o Capitão América, o Homem de Ferro, melhor dizendo, vai lá, na hora que ele vai estalar o dedo, o Homem de Ferro pega na mão dele, não deixa ele estalar, e é jogado. O Thanos joga o Homem de Ferro. Aí na hora que o Thanos vai estalar o dedo,
Ele olha para o homem de ferro e diz assim: eu sou o inevitável. Ou seja, a morte é inevitável, e eu vou acabar com todos vocês. E ele estala o dedo, e não acontece nada, porque o homem de ferro pegou as joias e disse: eu sou o homem de ferro. E estala o dedo, e quem morre é o Thanos e o seu exército maligno. Você quase disse aleluia, né? Eu fico imaginando que Jesus fez a mesma coisa com o capeta. Quando o capeta achou que ia acabar com todo mundo, e ele disse assim: eu sou o inevitável. E aí Jesus disse assim: o último inimigo a ser vencido será a morte. Jesus na cruz, ele vence a morte, ele vence o poder da morte, ele toma as chaves da morte e do inferno, e ele tira o inevitável, da morte para todos aqueles que tinham medo da morte. Jesus veio para dizer: eu sou a vida. Ele não disse: eu sou o homem de ferro. Eu creio que Jesus disse assim: eu sou o homem da cruz. Eu dei a minha vida para que você não passe por isso. Eu sei, irmãos, que a morte terrena é inevitável. O problema não é a morte terrena, o problema é a segunda morte. E nessa a gente não precisa passar por ela, porque o homem da cruz tomou o poder, tomou o controle. As chaves da morte e do inferno pertencem ao homem da cruz. Louvado seja o nome do Senhor. Isso é inevitável. É saber que o nosso Jesus morreu por nós para nos tirar da morte, nos resgatar e nos dar vida, e vida com abundância. A gente está aqui diante de um texto que fala de um homem excepcional, que foi Estevão. Um homem que, irmãos, foi um chamado por Deus para um tempo, para uma época, e que nos deixa assim lições poderosas e preciosas. Embora Estevão tenha passado por uma morte cruel, não merecedor, a única coisa que podiam depor contra ele é que ele havia pregado Jesus. E por inveja, Estevão foi cruelmente morto a pedradas. E você leu comigo as últimas palavras que ele disse antes de morrer. Ele entrega o Espírito e ele libera o perdão àqueles que estavam apedrejando a ele. Não os condenes. Foi aquilo que Estevão disse naquela hora das pedradas que vinham sobre ele. Um homem de excelência, mas eu não quero falar a princípio da morte, eu quero falar um pouco de Estevão na vida. Quem foi o Estevão? Quem foi esse homem de vida excelente? Primeira coisa, irmãos, capítulo 6, capítulo 7, vai falar sobre a vida desse homem, porque vai mostrar que ele foi um dos 7 homens escolhidos da igreja primitiva para servir às mesas. Havia uma questão ali que estava deixando os apóstolos, vamos dizer assim, acumulando tarefas e sem tempo de se dedicarem ao que era importante, a pregação da palavra e a oração. E eles dizem para a igreja: escolham dentre vocês 7 homens, mas não pode ser qualquer um, tem que ser um homem de boa reputação, cheio de sabedoria, cheio de fé, ao qual constituiremos sobre esse importante negócio. Irmãos, fizeram uma vasculhada, fizeram uma varredura, selecionaram 7 homens, e o primeiro a ser mencionado foi o Estevão. Capítulo 6, versículo de número 3 em diante, vai mostrar esse processo de escolhas, e esse parecer agradou a todos, e diz o verso 5, elegeram Estevão. Elegeram Estevão, que era um homem cheio de fé, cheio do Espírito Santo. Outros também que com ele dividiram essa função tão honrosa, de servirem às mesas, de servirem às viúvas. Lá estava Estevão, um homem tirado dentre vários. Irmãos, que coisa interessante é isso. A presença do cristão deve ser algo assim que se destaca. Não porque a gente é melhor, mas porque algo nos diferencia. A presença de Deus precisa nos diferenciar.
Então, dentre aqueles que ali estavam, Estevão foi colocado como alguém digno de estar assumindo aquela posição. Agora, interessante, irmãos, que ele foi chamado para uma função. Qual foi a função? Servir as mesas. Ele estaria ali cuidando diariamente da porção distribuída às viúvas necessitadas. Era um trabalho social. Nada até então de espiritual, nada até então Mas, irmãos, é interessante que a partir do verso de número 8 do capítulo 6, Estevão parece tomar uma outra proporção. E mostra então Estevão pregando, Estevão operando sinais, Estevão operando maravilhas entre o povo. Irmãos, eu me coloquei a pensar sobre isso. Um homem que não se acostumou, não se conformou, mas que buscava novas oportunidades de servir o Senhor. Você viu esses irmãos aqui? Todos eles já ocupam cargos, funções, atribuições na igreja. Todos eles já fazem algumas coisas, muitas coisas, alguns deles. Mas ainda assim, você diz assim: o que é que eles estão ainda procurando outra coisa para fazer? É porque o cristão, irmãos, ele entende que Deus é quem dá os talentos, e cabe a nós granjear, multiplicá-los. Cabe a nós não pegar aquele únicozinho e esconder na terra e fazer de conta que não temos nada mais para fazer aqui até Jesus voltar. Não. O crente que sabe que tem uma obra a fazer, ele vai sim ter um coração aberto. Deus, eu fui chamado para servir as mesas, mas eu tenho vigor, mas eu tenho disposição, mas eu tenho energia, e eu vou fazer mais. Eu vou granjear, eu vou multiplicar. O Senhor me deu 5. Eu não vou entregar menos de 10 para o Senhor. O Senhor me deu 4, eu não vou entregar menos de 8 talentos para o Senhor. Eu vou granjear aqueles que o Senhor me deu. Estevão pensou mais ou menos assim: eu estou fazendo isso com excelência, estou servindo as mesas, mas eu posso fazer mais. Estevão se torna um pregador, irmãos, tão poderoso, que diz que alguns se juntaram ali para resistir, para contra-argumentar, e Estevão, irmão, cheio de sabedoria, cheio da fé, cheio do Espírito Santo, ele se tornou um homem que aqueles que o opuseram não podiam fazer nada. Diz o verso 10, eles não poderiam ou não podiam resistir à sabedoria e ao Espírito pelo qual ele falava. Além dos sinais, além dos prodígios, era um homem cheio da palavra, cheio da disposição de tornar o Evangelho de Jesus Cristo conhecido. O capítulo 7, irmãos, é um capítulo que vai mostrar a pregação do Estevão. São mais de 50 versículos de pura Bíblia. É um homem que se devotou, apesar do curto tempo que ele teve, de fazer algo significativo para Deus e de não se contentar com o que ele tinha. Eu já recebi, eu já faço isso. Tem gente, irmãos, e eu estou falando isso na melhor das hipóteses, porque tem gente que não faz nada para Deus. Tem gente que não se dedica a fazer algo para Deus. Tem vigor, tem força, tem inteligência, mas falta-lhe disposição, falta-lhe vigor para dizer: Deus, conta comigo. É para quê? É para servir mesas? Eu estou aqui, Senhor. É para quê? É para servir pessoas necessitadas? Vou servir. É para servir um sopão na praça? Vou. É para levar folhetinho? É para falar de Jesus? Vou. É para o quê, Senhor? Conta comigo. Ele não se contenta com aquilo que ele tem. Ele busca novas oportunidades. Quem está entendendo diz um glória a Deus. Irmãos, eu quero te encorajar nessa noite a buscar em Deus, a buscar a orientação do Senhor em relação àquilo que você pode estar fazendo para Deus. Eu não estou dizendo você se atolar de atribuições e não dar conta de fazer nada, mas eu estou dizendo de uma forma sábia, de uma forma inteligente,
poder adequar as coisas no seu tempo, no seu dia, na sua semana e dizer: eu posso fazer mais, eu posso visitar alguém, eu posso ir na casa de alguém que eu não estou vendo na igreja esses dias, eu posso ligar para uma pessoa, eu posso mandar uma mensagem para uma pessoa, eu posso fazer mais. Isso não vai me tirar o meu tempo com Deus, isso não vai me tirar o meu tempo com a minha família, mas eu posso ser mais frutífero na obra do Senhor. Que Deus nos ajude, queridos, assim como Estevão, buscar novas oportunidades para servir o Senhor. Além disso, irmãos, o texto mostra, verso 3, que ele tinha uma vida irrepreensível, ou seja, Estevão era ficha limpa. Diz que a proposta dos apóstolos é: escolham dentre vós homens de boa reputação. Verso de número 3 do capítulo 6. Tem que ser um homem que não tenha o que falar da vida dele. Tem que ser um homem com um caráter irrepreensível. Ele não pode estar servindo à mesa acusado de que guarda metade do que ele serve para ele. Ele não pode ser acusado de que ele desvia a verba. Antes de servir à mesa, ele desvia parte daquilo que ele... Não, ele não pode ser acusado disso. Ele não pode ser acusado de distorções de caráter dentro da casa dele. Ele tem que ter uma boa reputação, ele tem que ter uma vida irrepreensível. Do contrário, até servir à mesa vai cair em descrédito. Você viu aquele que se viu aqui à mesa? Você viu? Você não sabe, aquele homem bate na mulher dele. Aquele homem, misericórdia. Que deixa Jesus. Irmãos, e aí o ministério vai se corroendo. O ministério vai perdendo a sua essência. Nós cantamos aqui, irmãos, agora há pouco: santo, santo. Mas esquecemos muitas vezes que aquele que é santo, santo, ele diz para nós: sede vós também santos em toda a vossa maneira de viver. Irmãos, nós precisamos, assim como Estevão, pautar por uma vida de boa reputação. Nossa palavra tem que ser uma palavra temperada com sal, tem que ser uma palavra longe e livre da corrupção. A corrupção da mente, a corrupção das palavras, a corrupção das nossas mãos. O salmista diz que o Senhor purifique o seu coração e limpe as suas mãos. O coração fala de coisas internas, a mão fala de coisas externas. Ou seja, que Deus purifique nossas motivações, que Deus purifique nossas intenções, mas que Deus também purifique aquilo que nós fazemos. As obras das nossas mãos sejam puras. Não venha com mesclas de pecado, de maldade, de segundas intenções. Uma vida de boa reputação. Era o Estevão, gente. Olha a vida desse homem. Além disso, queridos, a Bíblia diz, como eu já falei agora há pouco, era um homem que tinha uma vida encharcada da palavra de Deus. Era um homem que amava as Escrituras e além de amá-las, como diz a palavra em Colossenses, a palavra de Cristo habite ricamente em vossos corações. O Estevão tinha a palavra no coração dele, habitando de forma rica. Se você for olhar, como eu disse, eu quero te encorajar a, num tempo que você possa dispor, ler todo o capítulo 7 de Atos, a pregação do Estevão. Irmãos, ele começa lá pelos patriarcas, vai passando por José, passa por Moisés, vai em Josué, vai até, irmãos, é Bíblia pura. É um homem que permitiu a palavra não ser um livro apenas na sua estante, mas um homem que com certeza se dedicava à leitura. Como Paulo disse a Timóteo: aplique-se em ler e exortar até que eu chegue. Dedique-se a isso. É lógico que ali ele tinha um cunho ministerial. Mas, irmãos, para você poder
ministrar, você não tem como ministrar com o seu coração vazio. Para que Estevão pudesse manifestar tanta graça, tanta sabedoria, tanto conhecimento, é porque ele fazia depósito. Antes de sacar, ele precisava depositar. É um princípio básico da economia. Você não consegue sacar se primeiro você não depositar. A gente precisa depositar diariamente a palavra de Deus no nosso coração. Ler, estudar, meditar, atentar, sim, obedecer, praticar, manifestar aos outros, pregar aos outros, mas tudo começa quando nós absorvemos, quando nós comemos, como disse o Senhor para Ezequiel: come do rolo, ó filho do homem, come do rolo que eu te dou. As palavras do Senhor precisam ser comidas. As palavras do Senhor precisam ser amadas, precisam ser lidas, estudadas, de maneira que Estevão tinha uma vida cheia da palavra. O salmista diz: eu sou mais sábio do que os anciãos, porque eu observo a tua palavra. Sabe, querido, não é a nossa idade que vai nos fazer pessoas diferenciadas, é o amor que nós temos à palavra. Como guardará o jovem o seu caminho, observando segundo a tua palavra. Irmãos, a palavra de Deus precisa habitar ricamente no nosso coração. Amém, irmãos? Estevão era esse homem que amava profundamente as Escrituras. Um homem, irmãos, um outro detalhe rico da vida dele está aí no capítulo 6, o verso de número 15. Irmãos, ele estava sendo acusado. Estavam levantando, verso 13 do capítulo 6, falsas testemunhas contra Estevão. Levantando falsos testemunhos para o apedrejar no final. Como é que você e eu estaríamos nessa hora? Cala a boca, mentiroso, filho do capeta, filho do diabo. Você está inventando mentira contra o servo de Deus. Você acha que foi isso que Estevão fez? Olha o que diz o verso 15. Todos os que estavam sentados no sinédrio, irmãos, chovendo falsas acusações contra Estevão. Quando fitaram os olhos nele, o rosto dele estava como se fosse rosto de anjo. Você não via desespero? Você não via a veia pular da testa aqui do Estevão? Já viu gente quando fica nervoso que pula uma veia de mais ou menos 1 centímetro de... Fica nervoso, fica vermelho. Você não vê Estevão vermelho de raiva? Olharam para ele e viram o rosto de um anjo. Olha a paz que esse homem transmitia. Irmãos, não era uma encenação. Era aquilo que ele vivia. Era aquilo que ele desfrutava com Deus. A sua comunhão com o Senhor. Ele desfrutava de paz em meio a adversidades. Podia-se ver nele, em meio às turbulências que ele enfrentava, podia-se ver nele a glória, o rosto de um anjo. Todas as aparições de anjos na Bíblia, a maioria delas, melhor dizendo, vão falar que eram seres que reluziam, que brilhavam. Imagino que nessa hora, quando olharam para ele, viram um rosto brilhando. Apesar de dizerem, olha, ele está falando contra Moisés, e Moisés para os judeus era o ícone, é aquele que tinha descido do monte e que tinha trazido as tábuas da aliança, e o rosto de Moisés estava brilhando. E quando olharam para Estevão, o que é que viram? Um rosto brilhando. Esse homem não está contrariando a palavra. Esse homem é um amante da palavra. É alguém dedicado à palavra. Isso daí é um testemunho falso. Isso poderia ser visto no rosto de Estevão. Ele não deu uma palavra, ele não se exasperou, ele não jogou as coisas para o alto, ele não buscou justiça própria. O próprio semblante dele falava. Algo diferente tinha naquele homem. Era a presença de Jesus.
Era a presença de Deus. A melhor coisa na vida de um homem é ter o seu coração cheio de Deus. Aliás, pastor Hernandes Dias Lopes define a vida de Estevão com uma palavra: cheio. Diga comigo, cheio. Mais uma vez, cheio. Irmãos, olha aqui, 5 momentos. Verso 5 vai dizer que ele estava cheio do Espírito Santo. Verso 5 vai dizer que ele estava também cheio de fé. Verso 3 vai dizer que ele também era cheio de sabedoria. Verso 8 vai dizer que ele era cheio de graça. No mesmo verso 8 vai dizer que ele era cheio de poder. Não era uma medidazinha qualquer, ele estava pleno, irmãos. Ele estava cheio do Espírito, cheio de fé. A gente se contenta quando o nível está na metade. A gente já está, estou bem demais. Irmãos, tem ainda um tanto para a gente viver. Tem ainda um nível para a gente buscar, para a gente chegar nesse ponto de dizer: eu estou cheio. Muitas vezes a gente se contenta com gotas, quando Deus tem chuvas para derramar sobre nós. Muitas vezes a gente se contenta com uma refeição rápida, um fast food espiritual, quando Deus tem um banquete, uma mesa preparada para mim e para você. E Ele nos chama para sentar com Ele à mesa e comer, e nos alimentarmos dEle, da Sua presença, e ficarmos verdadeiramente plenos, saciados, cheios, como Estevão. Mas muitas vezes estamos para lá e para cá, andando na reserva, a luzinha apitando, piscando, e mostrando que a gente precisa parar para abastecer, e a gente não para. A gente tem muita coisa para fazer no dia, não é? A gente tem que estudar, a gente tem que trabalhar, a gente tem que isso, tem que aquilo. Mas aquele momento que a gente precisa parar para abastecer, a gente diz: não tenho tempo. Se você estiver viajando e correr nessa insanidade de ver o seu mostrador piscando e dizendo que você precisa parar rapidamente num posto para abastecer, e você não parar, o tanque vazio vai parar o seu carro. A mesma coisa a nossa fé, irmãos. O Espírito Santo muitas vezes fica dando alerta: ei, já parou? Já parou hoje para dar uma abastecida na sua fé? Já parou para ler as Escrituras? Porque a fé, ela vem pelo ouvir, e o ouvir a palavra. Já parou para se encher do Espírito? Já parou para orar? Não tenho tempo, estou muito atarefado, Deus, para lá e para cá, e a luz está assim, ó, te mostrando, está chegando, viu? Para logo, viu? E a gente ignora isso. Vai chegar um momento: cadê fulano? Cadê fulano? Parou, desviou. Como o pastor Júlio pregava semana passada aqui, apostatou. Misericórdia. Diga misericórdia, irmão. Misericórdia. Diga: sobre a minha vida tem plenitude do Senhor, tem abundância do Senhor para nós, mas é preciso parar. É preciso parar. Estevão era um homem cheio. Beleza, bacana, pastor, que homem sensacional, concordo. Mas o que me chamou a atenção nesse texto, eu já estou finalizando, é um pequeno, grande detalhe que, ao meu ver, irmãos, parece que quase faltou na vida do Estevão. Leia comigo, querido, se você puder, mais uma vez, o verso 59 e 60, que foi o início que nós lemos desse texto. Capítulo 7, 59 e 60. Olha o que diz: enquanto o apedrejavam, Estevão orava, dizendo o quê? Senhor Jesus, recebe o meu espírito. Verso 60. Então, ajoelhando-se, gritou bem alto. O que é que ele gritou? Senhor, não os condenes por causa deste pecado. E depois, diga assim, e depois que ele disse isso, morreu.
Ok. De quem que você lembra quando você leu essas palavras? Jesus. Vamos lá ler Lucas 23. Se você puder abrir Lucas 23. Exatamente. As mesmas palavras que Jesus fala na cruz, Estevão fala no apedrejamento. Vamos ler? Lucas 23, 34. Mas Jesus dizia, o que é que Jesus dizia na cruz? Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Então, para repartir as roupas deles, lançaram sortes. Ok, verso 46 de Lucas 23. Você leu 34, agora leia o 46 comigo. Vai dizer assim: então Jesus clamou em alta voz: Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. E dito isto, expirou, morreu. Irmãos, parece que foi um copia e cola. Praticamente a mesma oração. E aí eu pergunto, o que é que diferenciava a oração de Jesus para a oração de Estevão? Você viu que não foi o conteúdo. Jesus disse: Pai, perdoa-lhes. E depois ele diz: Pai, nas tuas mãos eu entrego o meu espírito. Morreu. Estevão disse as mesmas coisas. A diferença foi a ordem. Você viu que Jesus disse primeiro: Pai, perdoa. Isso no versículo 34. E no versículo 46 ele entregou o Espírito. O que é que aconteceu primeiro? O perdão e depois a morte. Ele entrega o Espírito e morre. E no Estevão, o que é que foi primeiro? Ele primeiro diz: Pai, recebe o meu espírito. E nada aconteceu. Olha, Jesus diz: Pai, em tuas mãos entrego o meu espírito. E dito isto, morreu na hora. O Estevão disse a mesma coisa, estalou o dedo, mas não aconteceu nada. Pai, recebe o meu espírito. E continuou vivo. Só depois, no verso de número 60, é que ele se ajoelha e diz: não os condenes por causa deste pecado. E dito isto, expirou. Preste atenção, irmãos. Por que Jesus funcionou e com Estevão não? Funcionou na hora, né? Jesus acabou de dizer: entrego o meu espírito, e expirou. E por que não funcionou com Estevão? Porque estava faltando outra coisa antes dele entregar o espírito. Estava faltando ele perdoar, dizer: não os condenes. Depois que ele diz: não os condenes, ele morre. Interessante, né, irmão? E a mensagem que o Espírito Santo me fez entender aqui é que antes de subir, a gente precisa estar leve. Muitas vezes a gente está vivendo com pesos na vida da gente. Enquanto o Estevão não liberou, irmãos, ele estava sendo apedrejado injustamente. E ele era homem, irmãos, embora o rosto dele pareceu de anjo, mas ele não era anjo, ele era homem. Enquanto apedrejavam injustamente, ele precisou, assim como Jesus, pedir: não condenes, eles estão pecando, mas não condenes eles. Ou seja, da minha parte, Senhor, eu libero esses homens. Assim que ele pronuncia isso, ele morre.
A minha questão hoje, queridos, é exatamente essa. Existem dois inevitáveis na vida da gente: a morte e a volta de Jesus. Não sabemos qual vai acontecer primeiro, mas a questão é, quando chegar, será que algum peso vai me impedir de enxergar bem ou de não ir no momento? Eu vejo gente, irmãos, que só falta o atestado de óbito, mas você olha para a pessoa, está morta. Você vai no hospital e diz assim: meu Deus, parece que alguma coisa está impedindo aquela pessoa morrer. Não sei se você já viu coisas assim. Aí parece que aquela pessoa de repente diz assim: chama fulano. Quem é fulano? Fulano é um irmão meu. Chama fulano. Aí fulano sai da Bahia. Já viu essas histórias? Fulano sai de longe, pega um ônibus, um avião, vem nas pressas, porque o irmão está quase morrendo. E aí chega no hospital, e aí aquele que está ali moribundo, irmãos, o espírito está quase saindo, mas não saiu ainda. E aí aquele que está moribundo dá a mão àquele outro irmão que não fala há 300 anos. E diz assim: me perdoa. E o outro diz assim: te perdoo. E vai embora. Morre. Parece que alguma coisa estava travando. Mas nem sempre a gente tem essa oportunidade, irmão. Nem sempre vai dar tempo de buscar o fulano da Bahia, de Alagoas, de não sei da onde. Nem sempre vai dar tempo daquela pessoa chegar a tempo. E aí? A palavra é suba, mas suba sem peso. Entrego o meu espírito. Uai, não funcionou, estou aqui ainda. Por que eu estou aqui? Senhor, não os condenes. Acabou de dizer isso, foi embora. Queridos, a Bíblia diz em Hebreus capítulo 12 que existem situações na vida da gente que a gente precisa se livrar. Hebreus capítulo 12 vai dizer que a gente tem uma corrida, portanto, livrem-se de todo pecado e de todo peso. Irmãos, nem todo peso é pecado. Abra a sua Bíblia, queridos, em Hebreus capítulo 12, 1. Portanto, também nós, visto que estamos a rodear-nos tão grande nuvem de testemunhas, livremo-nos de todo peso e do pecado. Vejam, duas coisas distintas que a gente precisa se livrar: peso e pecado. Como eu disse, nem todo peso é pecado, mas todo pecado é peso. Não sei se você entendeu. Todo pecado é um peso na vida da pessoa, mas nem todo peso necessariamente é um pecado. Vou dar um exemplo rasteiro de peso que você diz assim: mas não é pecado. Você passa o dia todo assistindo série, maratonando. Seu tempo livre é maratonar nas séries. Depois você vai para o Instagram e fica lá mais umas 3 horas. Aí depois você vai para o seu WhatsApp e fica mais umas 2 horas respondendo mensagens. E aí depois você dá uma passadinha rápida no seu e-mail, confere sua caixa de e-mail, e aí depois você dá uma ligada para um amigo seu. Quando você vê, o dia já foi. E isso se repete em todos os seus dias. Isso é pecado? Você não está fazendo nada de errado. As séries que você está assistindo, você pula partes, porque você é crente. Ou não? Você pula aquelas coisas esquisitas que aparecem lá. Ou você desliga, ou você vai para outra série, enfim. Porque você é crente. Aquelas coisas esquisitas que aparecem, você deleta. Ou seja, você faz coisa certinha. Você não está fazendo nada de errado. Isso daí é um pecado? Não. Mas é um peso. Porque todo o seu tempo que você poderia dedicar à sua família, que você poderia dedicar a Deus, a palavra de Deus, a obra de Deus, você chega no final do dia dizendo: Deus, Tu sabes, eu não tive tempo. Foi um peso.
Isso se repete por dias, dias e dias. Veja, irmãos, muitas vezes nós carregamos peso na vida da gente. É uma indisposição com alguém, é uma amargura de alguém. Eu não falo com fulano, eu não me dou com Beltrano. E muitas vezes a gente vai acumulando esses pesos na vida da gente, e a gente não se liberta disso. E a gente está cantando aqui, ele vem, é inevitável, ele vem. Mas eu pergunto, e se ele vier? E se nós formos primeiro? A minha pergunta é: nós estamos leves para subir? Ou a gente está pesado demais? Em tuas mãos entrego. Não decolou, não subi, não fui. Tá bom, perdoa ele, Senhor. Tira esse peso da minha vida. Subiu. Deu para entender, irmão? A pergunta que o Espírito Santo nos faz nessa noite é essa: que peso tem nos impedido de viver uma vida abençoada? Que peso tem nos impedido de que, quando um desses inevitáveis acontecer, a gente poder subir leve? Não espere para resolver problemas nos últimos instantes. Não espere para resolver situações, para se livrar de pesos quando a coisa já estiver nas últimas. Não espere para dizer: chega disso na minha vida, é embaraço, é um relacionamento embaraçoso, é uma aliança errada, é uma amizade perniciosa, estou afundando nisso, eu vou me livrar antes. Suba sem peso. Eu vou além, viva sem peso. Viva sem peso. Vamos orar? Você pode fechar os seus olhos. O que a gente precisa se livrar nessa noite? Pastor, eu não estou digerindo uma situação que está acontecendo. Entrega para Deus agora. Vamos ficar de pé? Os diáconos, por favor, que vão nos ajudar. Nós vamos cear, e a gente tem que fazer isso mesmo. Examine seu coração. Pai, o que é que me prende hoje? O que é que está sendo um entrave na minha vida? É um vício? Opa, deixa eu me livrar dele. Ou é uma pessoa que eu tenho indisposição com ela, que eu não perdoei ainda? Deixa eu me livrar disso. Deixa eu liberar o perdão. É o meu tempo que está indo pelo ralo, porque eu dedico o meu dia mais às futilidades. Não está nada de errado, você não está pecando, você não está assistindo coisa ruim, enfim, mas você está indo, você está desperdiçando todo o tempo precioso que Deus te deu. E hoje eu falava de manhã: tempo não é dinheiro, tempo é vida. Imagine que você recebeu ao nascer uma quantidade de anos para viver. Você vai viver outras 120 anos, diz amém. E você, desses 120 anos, dedica parte do seu tempo para a sua família. Desses 120 anos, você dedica pelo menos, a metade do seu tempo, seja trabalhando em prol da sua família. Você não está dizendo tempo é dinheiro, você está dando sua vida. Porque o tempo que você tem, você está gastando por algo. Se você tem X anos, você gasta parte daquele tempo, você está gastando sua vida. Eu pergunto: a gente tem gasto a nossa vida com Jesus? Ah, mas a minha vida já é dele. Mas eu não estou dedicando nada para ele. São pesos, irmãos, que a gente precisa se livrar. Jesus quer que a gente viva leve, mas Jesus quer que também, quando chegar a nossa hora, a gente suba leve. Vamos orar? Deus, em nome de Jesus,
Nessa noite estamos diante de Ti, meu Deus, e o Senhor é aquele que sonda mentes e corações. O Senhor nos conhece de forma plena, o Senhor conhece o nosso andar, o Senhor conhece o nosso assentar, nosso levantar. De longe o Senhor conhece os nossos pensamentos. Nada te é oculto, Senhor. Nós estamos desnudos diante da Tua presença. É diante de Ti que vamos prestar contas, Senhor. Mas nessa noite nós nos voltamos para o Senhor. Nós queremos examinar o nosso próprio coração, porque muitas vezes temos vivido com pesos na nossa vida, vivido carregando, ó Deus, entulhos, carregando, Senhor, toneladas. Às vezes, Senhor, situações que já eram para ter sido resolvidas, perdão que já era para ter sido liberado, amargura que já era para ter sido arrancada, mas muitas vezes ainda vivemos nessa condição, e por isso temos vivido uma vida tão pesada. Mas nessa noite, Pai, em nome de Jesus, nós queremos, como diz a Tua palavra, nos livrar de todo peso e de todo pecado. Senhor, em nome de Jesus, nós queremos viver uma vida leve, nós queremos viver uma vida plena da Tua presença, Senhor. Pode ser uma coisa aos olhos do homem insignificantes, mas que fazem toda a diferença. Estevão teve uma vida poderosa, mas ele só subiu na hora que o perdão foi liberado. Então, Pai, nessa noite nós queremos declarar que rejeitamos de nós todo o peso, todo o pecado, porque pecado também pesa, pecado também pesa. Então nós rejeitamos, Senhor, tudo aquilo que nos afasta de Ti, tudo aquilo que nos coloca longe da Tua presença, Senhor. Seja vício, sejam palavras torpes, sejam práticas pecaminosas, nós abrimos mão nessa noite. Nós rejeitamos isso da nossa vida hoje. Em nome de Jesus, o pecado não terá domínio sobre nós, porque não estamos debaixo da lei da carne, mas vivemos uma vida na lei do Espírito. Oh Deus, em nome de Jesus, Jesus, Tu viestes para nos libertar. Se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Não somos escravos do pecado, não somos escravos da maldade, mas somos servos de Deus. E nessa noite nós Te pedimos, Jesus, desfaz toda a cadeia, desfaz toda a amarra do pecado. O Filho veio para nos libertar. Oh, quebra agora, Senhor, isso que hoje é um peso. Quebra agora, Senhor, isso que hoje é uma corrente. Desfaz dessa noite em nome de Jesus. Opera, Espírito Santo, eu te peço, coloca a mão no seu coração. E se você deseja fazer essa oração, diga comigo: Senhor Jesus, eu abro nessa noite o meu coração para Ti, para a ação do Teu Espírito, e peço, arranca da minha vida todo peso e todo pecado. Diga: eu quero, Senhor, viver uma vida leve, e quando o Senhor me chamar, eu quero subir leve. Eu quero estar na Tua presença, Senhor, sem pesos e sem pecado. E nessa noite eu te peço, arranca da minha vida tudo que me prende, tudo que pesa sobre mim, porque eu quero viver uma vida abençoada, uma vida plena na Tua presença, em nome de Jesus. Diga amém
Amém, 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 Jesus. Eu creio, eu creio. Aleluia. Pode pegar lá, Jair. Nós vamos participar agora da ceia. O nosso ministério de louvor vai louvar conosco. Nós vamos cantar. E enquanto estivermos cantando, você vai ficar atento, porque os diáconos vão passar por você. Você vai pegar o pão, você vai pegar o cálice. Daqui a pouco nós vamos participar juntos da ceia do Senhor. Mas eu quero convidar você nesse momento a agradecer a Deus, a ter um coração verdadeiramente grato pelo Senhor Jesus que deu a vida dele por você. Nós vamos participar do pão que representa o corpo de Jesus. E vamos participar do cálice que representa o sangue. Que momento maravilhoso, irmãos. Que momento importante. Senhor, nós queremos abençoar o cálice. Nós queremos abençoar, Senhor, esse suco da uva, que representa, Senhor, para nós o sangue do Cordeiro. O sangue de Jesus que foi derramado ali no Calvário para perdão dos nossos pecados, para nossa redenção. E apresentamos também o pão, que é símbolo do corpo do Senhor, aquele que foi partido por nós. Muito obrigado. Nós abençoamos esses elementos em nome de Jesus. Enquanto cantamos, você vai estar aí recebendo o pão e o cálice, e nós vamos louvar o Senhor. E daqui a pouco nós vamos participar da ceia. Você que é batizado, ou aqui ou em qualquer outra igreja evangélica, você é convidado a participar conosco. Essa ceia não é a ceia da Batista Hebron. Essa ceia é a ceia do Senhor. Nós vamos com alegria participar dela em nome de Jesus. Os diáconos podem começar a distribuição. Apagar
Irmãos, todos os meses, poderia ser todos os dias, a igreja foi convidada para nunca deixar esse momento passar, para sempre estar. Por que a igreja precisa cear, pastor? Para a gente não esquecer. Jesus disse: vocês vão fazer isso em memória de mim. É muito mais do que pegar o pão e na hora da ceia a gente lembrar. Não, é deixar isso vivo. É não permitir em momento algum que essa prova de amor que Jesus fez, demonstrou por nós, ela se apague. Por isso que nós todos os meses, enquanto a igreja existir, ela vai estar ceando. Porque, irmãos, isso é um testemunho. A Bíblia diz que enquanto a gente come o pão e enquanto a gente bebe o cálice, a gente anuncia a morte do Senhor até que Ele venha. É um testemunho. Nunca esqueça o preço alto que Ele pagou por você. Jesus não foi pego de surpresa. Não foi um momento, Jesus estava na sua glória, na eternidade. O Pai disse assim: Jesus, pensei em alguma coisa agora. O que é que foi, Pai? Você vai se despir da sua glória. Tudo que você tem aqui você vai perder. Você vai lá na terra, vai resolver um problema sério. Agora, Pai, agora. Tá bom, eu vou. Quando ele chega aqui: Pai, eu não sabia que era. Não, irmão, não teve nada disso. A Bíblia diz que o reino já estava preparado desde a fundação do mundo. A Bíblia diz que o cordeiro já havia sido imolado antes da fundação do mundo. Jesus já sabia. No momento certo, o Verbo se fez carne. Aquele que estava no princípio com o Pai, ele tomou forma de homem e veio estar entre nós. Morou entre nós, tabernaculou, fez tendas. Irmãos, ele sentiu frio, calor, fome, sede, dor, angústia, sofrimento, tristeza, alegria. Tudo que você já provou na sua vida e talvez não tenha provado ainda, porque Deus te livrou, Jesus provou. Tentação, provação, rejeição, injustiça, zombaria, abandono. Irmãos, tudo, dos de perto, dos de longe, tudo ele provou. Ele tomou a nossa natureza e ele se tornou um sacrifício perfeito. Não pecou jamais, engano nunca foi achado na sua boca. Era o cordeiro perfeito, sem mácula, que o Pai estaria recebendo como sacrifício pelos nossos pecados. Tudo ele já sabia, mas ainda assim ele não desistiu. Ainda assim a Bíblia diz que ele amou e amou até o fim. Ele não correu da cruz, ele não desceu da cruz como alguns propuseram: desce da cruz e nós creremos em ti. Ele não desceu da cruz. Ele entregou o seu espírito lá na cruz. Mas ao terceiro dia, você já sabe, ele ressuscitou. Ele ressuscitou. Aleluia. Com poder. A morte não pôde segurá-lo. Jesus ressuscita. E depois de um tempo aqui, instruindo os seus discípulos, por espaço de 40 dias, ele foi assunto aos céus. Ele disse: eu não vou deixar vocês sozinhos, eu vou enviar o Consolador. 10 dias depois, no Pentecoste, aleluia, a igreja recebe o Espírito Santo da verdade. Oh, aleluia. Você é templo do Espírito, você é santuário do Espírito Santo. Mas esse Jesus que subiu, ele deu uma resposta, uma mensagem: eu vou preparar lugar.
mas quando estiver pronto, eu voltarei e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, vocês estejam também. Ele vai voltar, amém, irmãos? É inevitável, ele vai voltar. Pegue o pão. A Bíblia diz que na noite em que Jesus foi traído, ele tomou o pão e, tendo partido, deu aos seus discípulos, dizendo: tomai e comei, este é o meu corpo que é entregue por vós. Em memória do Senhor Jesus, comamos o pão, símbolo do corpo do Senhor. Eu gosto toda vez que a gente pega o cálice, a gente levantar ele um pouquinho assim, ó. Aleluia. Você está aí com o seu cálice na sua casa, pode levantá-lo também. Eu gosto desse momento que a gente levanta o cálice, porque isso é uma maneira da gente mostrar a vitória de Jesus sobre nós, que Ele conquistou para nós. Eu sempre gosto de lembrar daqueles momentos, quem assistia Fórmula 1, de repente chegava aquele campeão e ele pegava aquele troféu e ele levantava. Mas não levantava para ficar bem na filmagem, não. Ele levantava porque aquilo era símbolo da vitória dele. Quando você levanta, quando a gente levanta, a gente está lembrando: Jesus venceu. Jesus venceu. Isso daqui não é o atestado de óbito de Jesus, pura e simplesmente. Ele morreu, mas ele venceu a morte. E ele está vivo agora, nesse exato momento. E a Bíblia diz: para todo sempre. Ele vai voltar. Então, quando a gente levanta, a gente está dizendo: eu sou vencedor em Jesus. Igreja do Senhor vencedora. Aleluia. Semelhantemente, depois de haver ceado, ele tomou o cálice e o deu aos seus discípulos, dizendo: este cálice é a nova aliança no meu sangue. Fazei isto todas as vezes que o beberdes em memória de mim. Porque todas as vezes que vocês comerem um pão e beberem um cálice, anunciais a morte do Senhor até que Ele venha. Em memória do Senhor, como igreja de Jesus vitoriosa, tomemos o cálice, símbolo do sangue de Jesus. Aleluia. Oh, Jesus. Aleluia. Ele nos amou. Ele nos amou. Aleluia. Bendito é o teu nome. Você pode levantar a sua mão e agradecer a Deus e louvar o nome dele pela sua bondade, pela sua graça que se manifestou salvadora. Ele tomou o nosso lugar. Aleluia. Jesus tomou o nosso lugar. Oh, Jesus, te adoramos, te agradecemos, Senhor, por teres nos amado. Oh, Jesus, por teres se entregue por nós, dado a sua vida no meu lugar. Oh, Senhor, o lugar era meu, a morte era minha, mas o Senhor morreu por mim.
Obrigado, 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 Jesus. Ele foi no meu lugar. Ele foi julgado em meu lugar. Hoje eu tenho vida. Ele foi julgado em meu lugar. Hoje eu tenho vida. Escandaloso amor que encontrou. Hoje eu tenho vida. Escandaloso amor que encontrou. Obrigado, Senhor. Hoje eu tenho vida. Aleluia, aleluia, aleluia. Obrigado, Jesus. Antes da gente orar, para a gente voltar para casa, deixa eu perguntar. Talvez você entrou aqui, só uma coisa te falta. Quem sabe você precisa entregar sua vida a Jesus hoje. Pastor, mas eu já estou vindo à igreja. Mas não estou falando de vir à igreja. A igreja não salva, não leva ninguém para o céu. Não fui eu. Foi nenhum de nós que deu a vida na cruz, foi Jesus. Então eu quero perguntar, talvez seja essa a única coisa que está te faltando hoje. Você entregar a sua vida a Jesus. Tem alguém aqui hoje que desejaria fazer isso? Pastor, eu quero viver uma vida nova. Eu quero viver uma vida diferente com Jesus. Eu quero entregar minha vida a Ele. Tem alguém? Eu queria que você levantasse a sua mão. Se tiver alguém hoje aqui que quer fazer essa oração. Tem alguém que quer fazer essa oração de entrega? Pastor, eu quero entregar minha vida a Jesus. A Bíblia diz que aquele que confessa Jesus diante dos homens, ele será confessado pelo mesmo Jesus diante do Pai. Tem alguém que deseja fazer isso hoje? Pastor, eu nunca fiz isso, nunca fiz essa oração, ou já fiz e desviei, me afastei de Jesus e quero voltar para Ele hoje. Tem alguém que quer fazer isso? Levante a sua mão, eu quero orar com você. Se tiver alguém hoje aqui que deseja de coração fazer essa oração, aleluia. Não fique envergonhado. Eu lembro da vez que me chamaram, eu tinha 15 anos. Já falei isso umas 300 vezes aqui. O pastor me chamou a igreja, né? Quem estava lá? Quem quer entregar a vida a Jesus? A primeira vez que eu fui na igreja, eu não fui. Eu achava que todo mundo estava olhando para mim, me julgando. Isso é o diabo que coloca na cabeça da pessoa. E eu disse, não vou. Eu já tenho minha religião. Aí no outro domingo eu voltei. E o pastor fez o mesmo apelo, a mesma pergunta. Tem alguém que quer entregar a vida a Jesus? E naquele dia, irmãos, algo tomou meu coração. Meu coração disparou, acelerou. E eu digo, Jesus, eu preciso fazer alguma coisa. Morto de vergonha de levantar a mão. Na verdade, o pastor tinha pedido assim, quem quer, vem aqui à frente. Eu tinha que ir lá na frente. Eu digo, Jesus. Quando eu vi, irmãos, eu já estava saindo do meu lugar. Eu já estava indo à frente. E foi um momento ímpar na minha vida. Foi o dia que eu entreguei minha vida a Jesus. Pelos 2 domingos seguidos eu fiz a mesma coisa. Toda vez que o pastor fazia apelo, eu estava na frente. Chegou um momento que eu não sei se alguém disse para mim, tá bom, você já foi. Mas eu queria Jesus, irmão. Queria Jesus. Tem alguém que quer fazer isso? Mesmo ser cheio de vergonha, estou com vergonha. Tem alguém? Só levante a mão, não vou pedir para você vir à frente. Mas se tiver, eu quero que você levante a mão para eu te ver.
para a gente orar com você. Tem alguém? Talvez você que está em casa precisa fazer isso. Alguém que deseja receber essa oração? Não? Então que assim seja. Que todos, irmã Célia, olha a irmã Celinha, levanta a mão, irmã Celinha. Irmã Celinha já é cristã há quantos anos? Já perdeu até a conta. Parou de contar quando tinha? Parou de contar. Mas toda vez que eu pergunto, ela diz assim, eu quero. Ela diz, todo dia, pastor, eu reafirmo, minha vida é de Jesus, minha vida é de Jesus. Coisa linda. Vamos agradecer por essa noite. Obrigado, Deus, por esse tempo que aqui passamos, por esse momento tão maravilhoso que o Senhor nos permitiu viver nessa noite aqui, com os louvores, com a adoração, com as orações, com a Tua palavra, com a vida de cada irmão aqui nessa noite, que veio adorar o Teu nome. Leva-nos agora em paz, livra-nos de todo mal. Eu te peço, dá-nos uma semana abençoada, livra-nos do maligno, Senhor, em nome de Jesus, e que as portas dos céus continuem abertas sobre nós, em nome de Jesus. E que o amor do Pai, que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, que a comunhão e o consolo do Espírito Santo seja sobre todos nós, meus irmãos, e sobre todo o povo de Deus na terra hoje e para sempre. Amém, amém. Deus abençoe sua vida. Dê um tchauzinho para o seu irmão, dê um murrinho na mão dele e vamos em paz em nome de Jesus. Você que nos acompanhou até aqui, Deus abençoe sua vida. Nós esperamos uma visita sua aqui na Igreja Hebron. Deus te abençoe, uma excelente semana para você em nome de Jesus.